Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Essa é mais uma live revelando Cristo, começando agora para a honra e glória do Senhor. Aqui nós debateremos um tema, faremos orações e traremos uma palavra da parte de Deus para nossas vidas. Amém? Estou só aguardando do nosso Robson Lopes, que apresenta a live junto comigo. Ele já chegou. Meu querido pastor, Fala, meu irmão, tudo bem? bem, melhor agora, graça e paz. Deus te abençoe, viu? Por mais uma live, por mais uma Amém, oportunidade. amém ao Senhor também. É sempre uma alegria, sempre bom, é motivador. É muito bom estar aqui. É bom porque a gente cresce, é bom porque a gente motiva outras pessoas a crescerem também, É a verdade. buscar um pouco mais da palavra. E o senhor, como é que o senhor está? Preparado? Me conta um pouquinho do senhor, como o senhor está aí. Tá tudo bem, graças a Deus, tudo caminhando conforme Deus nos permite e preparado sempre, né? Como eu Falei isso. costumo dizer, a Bíblia nos instrui a estarmos sempre preparados para responder a qualquer um qual é a razão da nossa fé, né? A gente Então a falou gente isso tem que hoje, estar. eu falei para o Daniel hoje isso. Ah, é? Porque assim, querendo, às vezes pode não parecer, mas eu fico nervoso um pouco antes da live, porque é uma Ah, é? responsabilidade, né? É uma grande responsabilidade a gente falar para outros, né? Falar para outras É pessoas. verdade. E aí eu fico ansioso, eu fico. Aí ele, e aí, tá preparado? Eu falei, sempre. Aprendi com meu É pai isso isso, tem aí. que estar sempre preparado. É na live, é na rua, é na igreja, em qualquer Em lugar o crente qualquer tem que estar lugar, qualquer preparado. lugar. É Tem que estar verdade. sempre preparado, em qualquer lugar. É Esses isso aí. dias, esses dias, inclusive, eu estava num estacionamento. Aí no estacionamento me chegou um rapaz e ele me pediu um dinheirinho para completar um valor que ele precisava para tirar uma foto, né? Ele falou assim, olha, eu vim para uma entrevista de emprego, fui aprovado, mas eles me pediram agora para levar uma foto 3x4 e eu tô aqui já. Ele estava bem vestido e tal, me mostrou os papéis, né? E eu tava de bermuda, camiseta. Aí eu dei a ajuda para ele, né? E falei assim, mas vem aqui que eu vou orar por você. No estacionamento ali no meio dos carros, eu nem vi quem estava em volta. Eu falei, curva sua cabeça. Aí ele curvou a cabeça, coloquei a mão na cabeça dele, orei por ele ali no meio do estacionamento, plena luz do dia. É assim, o servo de Deus é desse jeito, tem que estar A preparado gente, a qualquer a gente, momento. é verdade, a gente nas igrejas, a gente pede, Senhor, me usa, me usa, me usa. E aí Pois a gente é, não, então. a gente não dá espaço. E aí eu até contei isso para vocês hoje, foi algo. Eu tenho muito reflexo, eu ajo às vezes no reflexo, né? E eu hoje, vindo para casa, deixei minha esposa no serviço, vim para casa, um carro fechou um motoqueiro e quase derruba. O cara do carro estava errado. O motoqueiro pegou, partiu para cima do cara. E aí eu tava com o carro atrás, abri o farol para mim, eu comecei a buzinar e coloquei a mão para fora para ele parar, para ele parar. O rapaz se espantou, não sei se ele achou que eu era polícia ou o que que era, ele parou. Aí eu falei, cara, você tá louco? Por que você vai fazer um negócio desse? Você vai acabar com a tua vida? E se o cara tá armado, aquieta teu coração, Deus tem o melhor para você. E ele parou assim, Isso. olha, cara, meu dia tava bom, mas esse cara estragou, mas com você melhorou de novo. É isso aí. Então, assim, a Você gente fez tem que usar de exatamente. estratégias, né? É isso aí. É isso aí. Você cumpriu a palavra. Você foi sal na terra, na vida dessa pessoa, né? Você temperou o dia dele. Você deixou o dia dele melhor, né? Amém. A Então, palavra diz que era para id, né? Eu fui atrás do caso da moto. é isso aí. Bom, eu Mas quero amém. aproveitar e pedir a todos que estão nos assistindo que compartilhem. Clica aí, tem um Isso. botãozinho aí, compartilhar aí na sua tela. Você clica aí, por favor, compartilhar, seleciona as pessoas que você gostaria que assistissem a live, porque já já nós teremos orações, já já nós teremos uma mensagem de fé e de esperança. Amém. Então é muito importante que você compartilhe, que você convide
as pessoas que você conhece. Eu quero aproveitar aqui, Robson, antes da gente começar, e mandar um beijo e um abraço em nome de Jesus para nossa querida Luana Grilo, que está nos assistindo. Quero mandar um beijo e um abraço em nome de Jesus também para Ângela, que nos assiste, Ângela Lourenço. A Ângela, inclusive, falou que a Vitória tá mandando um beijo para mim. Um beijo para você também, Vitória. Vitória é uma menina linda lá da nossa igreja, que eu tô com saudade, inclusive. Tem 2 semanas que eu não vejo a Vitória. Então, um beijo para a Ângela, um beijo para você também, Vitória. Mandar um beijo e um abraço também para nossa querida Paula Cristina. A Paula sempre nos assiste, né? Tá devendo uma visita lá, viu, Paula? Estamos esperando você lá na igreja, tá? Glória. Mandar um beijo para sua esposa, Adriana Maia, em nome de Jesus. A Adriana que trabalha aí nos bastidores com você, que cede aí o espaço na casa dela para receber a live, né? Que nos apoia. Então, que Deus te abençoe grandemente também, viu? Então, eu espero que todos vocês que nos assistem a partir de agora sintam-se tocados pelo amor e pela presença do Senhor, pois é em nome de Jesus que nós estamos aqui reunidos. E eu espero que todos sejam edificados e abençoados até o término dessa live. Glória a Deus, glória a Deus. E o tema hoje é um tema bem peculiar, pastor. Antes de fazer a pergunta, eu estive conversando até com minha esposa esses dias, eu fui incomodado muito por esse tema. A pandemia, ela serviu, entre aspas, para separar algumas pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente era tão atarefado com as nossas coisas, a gente corria, era trabalho, faculdade, escola, afazeres de casa, e com a pandemia as pessoas passaram a ficar dentro de casa. Os pais passaram a ter mais tempo com os filhos, aqueles que eram negligentes, aquele que jogava as crianças para os afazeres, agora estão convivendo com os filhos, né? Tendo que reaprender a conviver com os filhos. Maridos e esposas estão mais tempo juntos. A gente até falava que quem não se separou fortaleceu o casamento, porque você está em casa 24 horas com uma pessoa não é fácil, não é fácil. E aí a gente vai entrar agora na área que eu gostaria de entrar. Muitas pessoas estavam dentro das igrejas, estavam desviadas dentro das igrejas, porque estavam ocupadas com afazeres, estavam ocupadas com a agenda, com a escala de trabalho. Com a pandemia, os cultos passaram a ser online. Eu falo isso porque eu observei isso na nossa igreja, na igreja agregada, onde a gente participa aqui. Quando houve o retorno das atividades, quando houve o retorno das igrejas, muitas pessoas já estavam afastadas. Algumas por divergências, ou sei lá o que foi, se afastaram, enfim. Aí a pergunta que eu faço para o senhor é, para essas pessoas que se afastaram, vamos, sei lá quais foram os motivos, como procurar uma igreja certa? Porque esse é o questionamento de muitas pessoas. Como a gente deve procurar uma igreja que seja certa? Qual é a igreja certa? Olha, Robson, primeira coisa que a gente tem que definir acerca de qual é a igreja certa, né, ou qual é a igreja mais adequada para se congregar, é lembrar que isso não tem nada a ver com a placa ou com o nome da igreja, Exato. mas sim com a conduta da igreja, né? Então não adianta me perguntar assim, olha, escuta, você acha que a igreja A é boa? Você acha que a igreja B é boa? Ou você acha que a igreja C é melhor? Então a gente tem que deixar de lado essa questão da nomenclatura, a questão da placa, né, da igreja, e se atentar para a conduta da igreja, né? Para a gente avaliar se a conduta da igreja é correta, a gente tem que ter como base a Bíblia, né? Para você saber se o que uma pessoa faz é certo ou errado, você precisa comparar aquela conduta, aquele comportamento com o que está escrito na Bíblia. Se a conduta da igreja bate com o que está escrito na Bíblia, bate com os ensinamentos de Jesus,
então nós podemos considerar essa igreja como uma igreja correta, como uma boa igreja para se congregar. Agora, quando a gente lida com uma igreja que claramente fere as Escrituras e tem uma conduta diferente daquilo que a Bíblia apresenta, aí nós não devemos tomar parte nisso. Por quê? Porque onde a Bíblia deixa claro que Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. E Deus, ele não se contradiz em nenhum momento. E Deus não está com aqueles que ferem a sua palavra. Deus não age na desobediência, né? Aliás, Deus abomina a desobediência. A Bíblia nos diz que desobediência é rebeldia e que para Deus rebeldia é a mesma coisa que idolatria. É tão repugnante quanto idolatria, para você ter uma ideia. Então é muito importante que a igreja tenha uma conduta de acordo com o que a Bíblia diz, né? Então a Bíblia, ela nos traz várias instruções como igreja, ou seja, como nós devemos nos comportar quando reunidos como igreja, ou seja, quando nós estamos em grupo. E a Bíblia também nos traz instruções individuais, ou seja, como é que eu devo me portar quando eu estou sozinho, né? E aí essas instruções individuais, elas alcançam o nosso caráter, é uma coisa muito profunda, né? Então, na igreja, nós temos que encontrar sempre aliados, essa obediência individual com a obediência do coletivo. Então não adianta a igreja estar ali de acordo com o que diz a palavra em termos de instrução para a igreja e os líderes ou os membros da igreja não acolherem quem os procura, entende? Então é uma situação delicada, né? Porque às vezes você olha para uma determinada igreja, aí a igreja tem uma liturgia bem organizada, tem um culto bonito, bem organizado, tudo certinho, tudo limpinho, tudo bem cuidado, não atrasa as coisas, tudo maravilhoso. E aí, você, de repente, chega ali alguma pessoa que talvez pratique outra religião, ou uma pessoa que não pratica religião nenhuma, ou uma pessoa que não está vestida adequadamente, ou uma pessoa que é super tatuada, tudo super colorida, ou uma pessoa que talvez não saiba como se comportar dentro da igreja. E aí, o que acontece? Muitas vezes essa pessoa ela é mal recepcionada, entende? Ou seja, por mais correta que seja essa igreja, não foi praticado o amor de Cristo, né? Não foi praticado aquilo que Cristo ensina, que nós devemos amar a Deus e nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, né? Então, eu acho que a igreja ideal é aquela igreja que se preocupa em obedecer a palavra como grupo, como coletivo, mas que também seja formada por membros que individualmente obedecem às Escrituras. Membros que individualmente saibam acolher, que individualmente pratiquem o perdão, que individualmente tenham paciência, que individualmente não julgue aquele que tem menos sabedoria, aquele que tem menos conhecimento, ou aquele que é diferente. Você entende? Então, é um conjunto de coisas, né? Nós temos aquilo que é esperado da igreja como grupo, como coletivo, mas nós temos também aquilo que Jesus espera de cada um de nós como membro do seu corpo. Entendi. E a gente estava até conversando até à tarde, e a gente falava sobre o que é ser igreja saudável, o que não é. A gente está lidando, pastor, com pessoas, cada um com as suas personalidades, com os seus jeitos, com as suas cargas emocionais. Vamos supor que a gente chegue numa igreja, a igreja ela prega e vive aquilo que a Bíblia fala.
Porém, algumas atitudes, não é que seja pecado, mas algumas atitudes machucam algumas outras pessoas. Como que a gente deve encarar isso? Como que a gente deve analisar essa situação? Olha, Robson, tudo o que for identificado como errado dentro da igreja deve ser tratado à luz da palavra, né? Para cada situação errada que você encontrar na igreja, você vai com certeza encontrar uma resposta e uma instrução bíblica, né? Porque a Bíblia ela não deixa dúvidas nesse sentido. A Bíblia diz claramente como as coisas devem proceder no meio cristão, né? Na nossa relação com Deus e na nossa relação com o nosso próximo. Agora, se de repente é identificado algo que não está de acordo com a palavra, ou seja, você não vê ali o amor de Jesus surtindo efeito, você não vê ali de fato as pessoas se sentindo bem, no sentido de serem bem acolhidas, no sentido de ter aquele sentimento de pertencer àquele local, tem que se identificar onde é que o calo está apertando, né? O que está errado, e ir para o que diz as Escrituras. Eu vou te citar um exemplo, tá? Tem algumas igrejas que, por exemplo, se alguém comete algum erro, ou mesmo algum pecado que chega ao conhecimento do pastor ou de algum membro da igreja, essa pessoa é levada lá na frente, é exposta, e aí a pessoa é meio que julgada, sabe? É uma coisa, uma situação assim, vexatória, uma situação complicada, que infelizmente é muito praticado, né? Aí você tem aquelas pessoas, ou aquelas igrejas, em que, por exemplo, se a pessoa tem algum cargo dentro da igreja e ela comete algum erro, algum pecado, alguma coisa que desagradou o pastor, ou os líderes, ou mesmo outro irmão que seja, essa pessoa ela é suspensa do cargo, ou muitas vezes ela perde o cargo, né? Se ela louvar, então você não vai poder louvar mais. Se ela é diácono, diaconisa, não vai poder mais, vai ter que ficar no banco agora e tal. Enfim, então você tem uma série de ações e reações humanas, né? Agora, em situações como essa, uma pessoa com sabedoria de Deus, ela vai buscar resposta na Bíblia sobre como proceder, né? Vamos supor que alguém na igreja cometeu algum pecado, né? E isso se tornou público, isso chegou ao conhecimento de todos. O que eu devo fazer? Eu devo pegar essa pessoa e sabatinar essa pessoa na frente de todos? O que a Bíblia me diz a esse respeito? Então eu tenho que buscar a resposta na Bíblia. Eu não posso agir segundo aquilo que eu acho correto, né? A gente não pode, porque dessa forma nós corremos o risco de agir segundo a nossa carne, segundo o nosso pré-julgamento, né? Uhum. E nós temos que evitar isso a qualquer custo. Por quê? Porque a vida do cristão, ela não é guiada pela carne. A vida do cristão, ela é guiada pelo Espírito. E o Espírito de Deus é encontrado na palavra dele. É a palavra dele que nos guia. É a palavra dele que nos diz como viver, como proceder, como agir em relação ao outro. É verdade. O que a gente tem percebido também a tendência de posse. O que seria isso? Muitos pastores criam as suas igrejas e colocam as suas metas ali. Não, eu quero uma igreja que seja assim, que se enquadre dentro do que eu quero. A igreja é minha, eu faço o que eu quero. Esse pensamento está correto? Não, esse pensamento é super errado. Isso, infelizmente, isso é comum, né? Infelizmente, muitas igrejas elas são abertas
de forma totalmente independente, né? E por que não dizer irresponsável? Eu digo irresponsável, por quê? Porque, vamos supor, para você abrir uma clínica dentária, tem que ter um dentista responsável. Tem que ter uma pessoa com capacidade técnica, com conhecimento, com domínio, para poder ser o responsável por aquela clínica. Se você vai abrir uma construtora civil, você tem que ter um engenheiro civil que responda. Tem que ter uma pessoa com conhecimento, com qualificação para poder tocar aquele negócio. Já nas igrejas, a gente encontra principalmente em bairros, né? Bairros de periferia, igrejas pequenas, em que qualquer um resolve abrir uma igreja lá e pronto. E aí dá no que dá, né? Você tem pessoas sem nenhum preparo, pessoas sem nenhum conhecimento, liderando igrejas. E aí a essas pessoas nós encontramos o que a Bíblia diz de serem cegos guiando outros cegos, entende? Uhum. Então, essa história e esse pensamento de a igreja é minha, eu faço o que eu quero, isso é absurdo. Isso é absurdo porque a igreja ela não pertence a ninguém a não ser a Jesus Cristo, né? A igreja ela pertence a Jesus. Nós somos a igreja. Nós formamos a igreja. Agora, a forma como essa congregação deve ser administrada, né? Ela deve ser totalmente baseada, repito, no que diz a Bíblia. Então, se eu fosse membro de uma igreja em que o pastor tivesse essa conduta, no sentido de, olha, aqui é assim, eu sou assim, eu quero que seja feito desse jeito, eu provavelmente não faria mais parte daquela congregação. Por quê? Porque não é isso que a Bíblia aponta, né? Não é isso que a Bíblia ensina. Então, eu como pastor, inclusive, procuro transmitir o máximo de conhecimento possível para o nosso rebanho, para que o próprio rebanho seja capaz de julgar se a minha conduta está aderente ao que a palavra diz. É esse ponto que eu queria chegar, exatamente esse ponto que eu queria chegar. Algumas igrejas, eu lembro muito da nossa igreja em São Paulo, era uma igreja que tinha exposição da palavra e tinha estudo sobre a palavra. Nós tínhamos imersão teológica. Qual é a igreja que participa, que faz os membros participarem de uma imersão teológica aberta para todo mundo? Tem um filme chamado O Livro de Eli. Eu já assisti mais de 10 vezes. Esse filme é fantástico. Eu sei de cor as letras, as falas. E tem uma parte que um governador ele estava procurando a Bíblia, o livro, ele estava procurando a Bíblia, porque, segundo ele, se ele tivesse aquele livro em mãos, ele poderia dominar melhor as pessoas. As igrejas, pastor, tem muitas pessoas humildes. Por exemplo, a gente agora tem a possibilidade, o conhecimento às nossas mãos, mas nem todo mundo procura. Tem gente que vai lá, ouve e pronto. É aquilo que elas querem ouvir ou é aquilo que elas têm de principal na vida delas, e elas aceitam, até mesmo por como a gente sempre fala, a gente aprende errado. Então, se eu for falar alguma coisa, é rebeldia. Se eu for falar alguma coisa, eu estou indo contra o meu pastor. Como agir quando a gente perceber algo assim, dentro da nossa igreja ou em qualquer outra igreja? Infelizmente, a gente sabe que a desinformação ela é um mecanismo de controle, né? Uhum. Ou seja, quanto menos um rebanho souber, quanto menos informação um rebanho tiver, mais fácil vai ser de dominar e controlar aquele rebanho, né? Então, infelizmente, o que nós encontramos em muitas igrejas é muito show e pouca informação, né? Então, é muito comum você encontrar nas igrejas muito falatório, muito louvor, muita oração, muita campanha, muito não sei o que lá e pouca palavra, entende? Só que o que edifica e o que transforma a pessoa é justamente a palavra. Se a pessoa não conhece a palavra, ela não conhece Deus. Se a pessoa não conhece a palavra,
Ela não sabe quem é Jesus. Quem é Jesus? Ah, Jesus é aquele cara que nasceu no dia 25 de dezembro e que morreu numa cruz. Tá, e daí? Você entende o porquê de tudo isso? Você entende o porquê ele fez isso? Você entende quem é ele? Você sabe o porquê disso e o porquê daquilo? Não, eu não sei. Entende? Então, é muito fácil você dominar um rebanho que não tem informação, que não tem conhecimento. Você vai lá e fala qualquer coisa, você vai lá e fala qualquer bobagem, e aí as pessoas simplesmente aceitam aquilo. Você entende? É como, por exemplo, há algum tempo atrás, nós tivemos, se eu não me engano, foi por volta do dia 25, 26 de março desse ano, nós tivemos aquele pastor que divulgou um vídeo com uma profecia terrível para o dia 30 de março. Você se lembra disso? Sim, Naquele vídeo, aquele pastor falou: olha, porque Deus me revelou isso, porque não saia da sua casa, nanani, nanani, nananá. Muita gente acreditou naquele vídeo. Muita gente. Muita gente ficou preocupado, muita gente temeu ao ver aquele vídeo. Quando eu recebi aquele vídeo, eu imediatamente já sabia que era mentira. Imediatamente. Na hora eu já sabia que era mentira. Por nenhum minuto eu imaginei que aquilo ali pudesse ser verdade. Por que que eu identifiquei imediatamente que aquilo era uma mentira? Porque nas palavras daquele homem, eu identifiquei muitas inconcordâncias com o que a Bíblia diz. Eu conheço a Bíblia profundamente. Então, se o cara fala para mim que é A, eu sei se é A ou se é B, entende? Então, é isso que o conhecimento traz. O conhecimento, ele te permite ter um filtro. O conhecimento te permite não ser enganado. Isso é o mais importante. É por isso que Jesus disse: vocês conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. Nós somos libertos pela verdade, entende? Então, quando você vai numa igreja que chega lá, por exemplo, no culto passado, nós falamos sobre a unção de Deus, né? Uhum. Aí você chega numa igreja que está lá o culto da unção da prosperidade, culto da unção da cura, culto da unção da porta de emprego, culto da unção do fogo, culto da unção da produtividade, e por aí vai, entende? Aí você vê aquela igreja lotada de pessoas sedentas por aquela tal daquela unção que está sendo oferecida ali. Mas por que que isso acontece? E isso acontece justamente porque falta conhecimento ao povo. É por isso que Deus diz mais de uma vez: o meu povo é destruído porque não examina as Escrituras. E aí Jesus vai lá e repete as palavras dizendo: vocês erram porque vocês não examinam as Escrituras. Entende? Vocês são levados por aquilo que você ouve. Você não seleciona a informação que você recebe. Você acredita em qualquer coisinha que você escuta. Você não tem filtro. E por que que isso acontece? Isso acontece porque falta conhecimento, né? Então, é muito mais fácil você dominar um povo sem conhecimento. E aí a gente vê igrejas que seguem essa linha, né? Eu já disse uma vez que eu prefiro ser criticado por dizer a verdade do que ser cumprimentado por apoiar uma mentira. Então, a minha preocupação é sempre de expor a verdade. Ó, tá aí na Bíblia, leia aí, eu te falo aqui o versículo, você confere aí se o que eu estou dizendo é verdade ou é mentira. Simples assim. Então você tem que dar condições às pessoas, das pessoas conhecerem a verdade. Inclusive, essa é uma das principais funções do pastor, do líder. Por quê? Porque a Bíblia diz: primeiro Deus levantou os apóstolos, depois Deus levantou os profetas, e depois Deus levantou os pastores e mestres, para esses prepararem o rebanho para as obras preparadas por Deus.
Então, quem é que prepara a igreja? Quem é que capacita os membros da igreja a atuarem na obra, a evangelizarem, a levarem a bandeira do evangelho adiante? Quem é que tem a obrigação de fazer isso? O pastor, o líder. É ele que tem o conhecimento e é ele que deve, obrigatoriamente, em obediência à palavra, transmitir esse conhecimento para a igreja. Ele não tem que ter medo de, não, mas se eu falar isso aqui, não, tem que ir lá e tem que falar exatamente como está escrito, para que as pessoas reconheçam nele verdade. Reconhecendo nele verdade, as pessoas vão reconhecer nele o quê? Vão reconhecer nele Deus, vão reconhecer nele Jesus. Entende? Agora, é muito frustrante, Robson, é muito decepcionante para um membro de uma igreja que, de repente, ele vai lá e percebe que a liderança não está de acordo com a palavra. Sabe? A pessoa chega na igreja, se encanta, passa um tempo, a pessoa se decepciona. Entendeu? Porque descobriu isso do pastor, ou porque foi tratado assim. Sabe? Essa semana passada, se eu não me engano, o nosso amado irmão Daniel, ele deu um testemunho na nossa igreja, e ele contou sobre uma mulher que ele conheceu, que a mulher estava muito triste, muito abatida, e essa mulher contou para ele que foi a uma igreja, né? Só que ela falou que ela foi à igreja porque ela estava se sentindo mal, ela foi à igreja em busca de um refrigério para a alma dela, ela foi em busca de um consolo, porém ela saiu da igreja pior do que quando ela entrou. Porque quando ela chegou na igreja, ela se sentiu totalmente invisível. Ela não foi bem recebida, sabe? Ela não foi tratada como irmãos devem tratar. Ela não foi amada como Jesus pediu que nós amássemos. Ela foi simplesmente ignorada. Ela entrou, sentou, ninguém olhou para ela, ninguém falou para ela, ninguém quis saber se ela precisava de alguma coisa, de alguma oração, seja lá o que for. Entende? Uma pessoa estranha que ninguém até então conhecia e nem tiveram interesse em conhecer. E simplesmente ela foi embora e por causa dessa postura, ela desistiu de procurar uma igreja. E aí Deus usou o Daniel para conversar com essa mulher e tentar reanimá-la, tentar dizer para ela que não é assim, que o problema não está em Deus, que o problema está naquela igreja, mas que ela não deve desistir. Entende? Então, onde tem verdade, você pode ter certeza que tem Deus. Onde tem verdade e compromisso com a palavra, você pode ter certeza que Deus age. Você pode ter certeza que você vai ver transformação. É verdade, porque assim, tem uma certa diferença de você ir para uma igreja e ser confrontado através da palavra ou pela palavra, porque aí você está sendo confrontado com a palavra de Deus e não tem como você falar. E outra coisa é você ser maltratado ou confrontado por, sei lá, por um líder, por um diácono, exato, por conta das suas vestes. Então, assim, as pessoas têm que saber separar isso. Mas, pastor, desde a época de Jesus, as pessoas seguiam a Jesus por conta dos milagres, pelo que ele fazia. A Bíblia diz que muitos seguiam em busca de milagres. As pessoas queriam, como o senhor mesmo disse, estavam sedentas, e até hoje é assim. As pessoas vão buscando um milagre, porque já tentaram num lugar e não conseguiram, tentaram em outro lugar e não conseguiram. Então eu vou para a igreja e aquela igreja me promete prosperidade. Isso. Me promete eu ser curado de um câncer, né? Mas é o que o senhor diz. O senhor está falando aqui, eu estava vendo, lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 15, diz assim: tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não sejam insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Cada oportunidade também é essa, da gente poder mudar a visão que as pessoas têm de uma igreja, mudar a visão que as pessoas têm de um ministério, né? Então, assim, a gente ouve muito falar, as pessoas ouvem muito falar, crente é tudo ladrão, crente é tudo não sei o quê. Aí a pessoa, sei lá, Deus toca na vida dessa pessoa, essa pessoa vai para a igreja. Chega na igreja, percebe que o pastor não falou com ela, percebe que o que a palavra diz, poxa, tem algo, a gente sente, pastor, a gente sente quando algo está errado, a gente sente. A gente pode não conhecer
a palavra inteira, mas o Espírito Santo incomoda, né? Infelizmente, por conta dessas lives e das conversas, pastor, eu não sou mais o mesmo. Eu tô ficando, entre aspas, chato, porque começa a falar, já começa, opa, será que é isso mesmo? Sabe? A gente acaba confrontando. Mas é justamente por isso, né, Robson? Nós estamos aqui expondo a verdade, expondo aquilo que está na Bíblia, né? E a partir do momento que você vai conhecendo a palavra, você vai sendo transformado. Esses dias, inclusive, eu estava conversando com uma irmã muito querida na nossa igreja, e aí eu disse para ela assim: você sabe qual é a diferença entre a Bíblia e todos os outros livros do mundo? É que os outros livros você lê, e a Bíblia é o único livro que lê você. Entende? Então, na realidade, a Bíblia, ela nos lê. A Bíblia, ela é como um espelho para nós. Então, quando você olha para a Bíblia, é a mesma coisa que você entrar num elevador que tem um espelho. Quando você entra num elevador que tem um espelho, imediatamente você começa a se arrumar. Imediatamente você começa a se arruma a barba, se arruma o cabelo, você dá aquela olhadinha assim para ver se está tudo certo. Por quê? Porque você começa a ver coisas que te incomodam. Você começa a ver, pô, isso aqui não tá legal, ó. Aqui não, precisa tirar a barba aqui, precisa ajudar. Mulher, então, nem se fala. Vê o espelho, aí já começa a ver maquiagem, tal, tal, tal. Por quê? Porque o espelho revela aquilo que está errado, aquilo que está feio, aquilo que precisa ser corrigido. E a Bíblia, ela tem exatamente esse efeito. Você começa a ler a Bíblia, você começa a aprender sobre perdão, você começa a aprender sobre paciência, você começa a aprender sobre amor, você começa a aprender sobre humildade. E aí, então, você começa a ver o quanto você precisa mudar. Você começa a descobrir aquilo que está errado em você, né? Então, ao expormos a Bíblia, as pessoas elas começam a ser lidas. Ao expormos o que a Bíblia diz, em todos os sentidos, seja no sentido humano como no sentido espiritual, as pessoas começam a detectar aquilo que precisa ser corrigido. As pessoas começam a perceber aquilo que está errado. Esses dias eu falei na igreja sobre a condição que nós devemos lidar com as dificuldades, porque se a gente lida com as dificuldades da forma errada, o nosso coração se enche de ansiedade, de medo, de tristeza. Então, como é que a gente faz para evitar isso? Né? Você expõe a Bíblia, você expõe a palavra, e aí a pessoa então se vê naquela situação. Ah, realmente, eu preciso mudar o meu comportamento. Eu não posso mais agir dessa forma. Por quê? Porque isso está errado e isso precisa mudar. Então, quando nós estamos aqui expondo a Bíblia, apresentando a palavra, toda e qualquer exposição da Bíblia sempre vai trazer esse efeito. Ela sempre vai mudar e vai apontar aquilo que em nós precisa ser corrigido, né? Aquilo que precisa ser ajustado. É verdade. E a gente, até mesmo para finalizar esse assunto, mas o que eu tenho percebido, pastor, que muitas igrejas são rígidas porque não querem perder os seus membros. E eu acredito que muitas não é por maldade, mas é tentar segurar o membro, porque o mundo oferece um monte de coisa, entre aspas, boas. Então, não, eu tenho que ser rígido. Mas como lá em Efésios 4:19 diz que os gentios eles estavam perdendo a sensibilidade, por isso se entregavam à depravação e outras coisas, o que falta dentro da igreja, ou em algumas igrejas, é sensibilidade com as pessoas. A palavra tem que estar em ordem. As regras, porque tem regra, tem que estar em ordem, tem que ser seguidas. Mas o nosso Jesus também, ele era sensível, ou ele é sensível. E acho que é o que falta a muitas igrejas, sensibilidade. Eu vou até além do que você está dizendo, e eu uso outra palavra até, que é compaixão, né? Jesus, ele tinha compaixão o tempo todo. Jesus, ele tinha compaixão no olhar, ele tinha compaixão ao falar, ele tinha compaixão ao lidar com as pessoas. Por quê? Porque
ter compaixão significa se colocar no lugar do outro, né? Assim como ter empatia. Empatia também significa se colocar no lugar do outro. E Jesus, ele era assim. Todas as pessoas que procuraram Jesus, que tiveram contato com Jesus, Jesus olhava para aquela pessoa com compaixão. Ele agia com empatia, né? Se colocando no lugar daquela pessoa, procurando entender aquela pessoa, né? Nós temos o exemplo, por exemplo, o exemplo daquela mulher que foi pega em flagrante adultério, foi levada até Jesus. Quando todos queriam apedrejá-la, Jesus não a condenou. Jesus teve o quê? Jesus teve compaixão dela. Jesus entendeu que ela é humana, que ela é suscetível a erro, né? Jesus olhou para ela e deu a ela uma segunda chance. Vá e não peques mais, né? Já o ser humano, ele falta demais nesse ponto. O ser humano, ele é muito pau, pau, pedra é pedra, né? O ser humano, ele é muito bateu, levou. Então, o que falta nas igrejas é compaixão, é empatia, né? É a gente se colocar no lugar das pessoas, entender a situação das pessoas, entender o coração das pessoas e tentar ajudar, sempre tentar ajudar à luz da palavra, praticando o amor de Cristo. Isso é o tempo todo, né? Isso é algo que a gente tem que praticar sempre, não só dentro da igreja, mas principalmente dentro da igreja. Porque na igreja é onde se espera encontrar isso. Né? Uhum. Na igreja é onde se espera encontrar amor, é onde se espera encontrar acolhimento. Então, se alguém vai para uma igreja e não encontra isso, aí a pessoa pensa, gente, se na igreja que se fala tanto de Deus eu não encontrei, eu vou encontrar onde? Se na igreja que se fala tanto de Cristo eu não fui amado, eu não senti amor, eu vou encontrar isso aonde? Eu vou sentir isso onde? Né? Então, principalmente na igreja, nós temos sim que agir de acordo com o que diz a palavra. Compaixão, mansidão, amor, paciência, benevolência, humildade e assim por diante. Amém. Amém? Glória a Deus. Isso é um assunto que eu tenho certeza que ajudou a muitos, que edificou a muitos. Se você estava com dúvidas, se você estava procurando uma igreja, se você está numa igreja, então é observar mesmo o que a palavra diz, é confrontar o que se é dito e também buscar a compaixão, o amor, que com certeza você vai encontrar e vai se encaixar numa igreja que esteja de acordo com a palavra. Amém, meu pastor? Exatamente, exatamente. Amém. Aproveitando que a gente finalizou o debate, Sim? quero aproveitar aqui e mandar mais beijos Opa! em nome de Jesus para mais pessoas que estão nos assistindo. Quero mandar um beijo e um abraço para minha mãe, Thelma Miranda, que está nos assistindo. Para minha querida tia Miriam Moreno, que também nos assiste, ela está lá em Embu. Quero mandar um beijo e um abraço também para nossa querida Bem-vinda, uma irmã muito amada, muito querida. Mandar um beijo e um abraço em nome de Jesus para o nosso irmão Evandro. Esse aqui é um servo de Deus, muito abençoado. Quero mandar um beijo e um abraço também para Dalva Lopes, que é a sua mãezinha, né, Robson? Com Beijo, certeza. viu, minha irmã? Eu fico Beijo, muito feliz quando eu vejo que ela está assistindo o nosso culto. Fico muito feliz de saber disso. ela gosta muito mesmo. Que Deus te abençoe, te encha cada vez mais. E mandar um beijo também para nossa irmã Nancy Lourenço, queridíssima mãe do nosso Ricardo. Que Deus te abençoe e te encha aí onde você está. Amém, glória a Deus. E sem mais delongas, vamos para as orações, pastor. Sim, Em especial, gostaria de falar, a gente estava orando pela aquela amiga minha da faculdade, a Margarete. Inclusive, nós fizemos uma vaquinha para poder ajudá-la, mas infelizmente essa semana ela teve uma convulsão muito séria, está na UTI, está entubada. Então, eu coloquei aqui para orar pela saúde, pela Margarete, o Marcelo, Madalena, Robson e Adriana Maia. poderoso Deus e amado Pai, Deus bendito e eterno, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti as vidas apresentadas aqui pelo Teu servo Robson.
Pai, pedimos que o Senhor visite cada um deles e que o Senhor estabeleça a saúde deles, que todos possam sentir o teu toque e vivenciar a tua cura. Peço que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor manifeste o teu poder e que essas vidas se alegrem em ti, que todos possam dizer: Deus me curou, Deus estabeleceu a minha saúde, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Amém. Robson, eu quero aproveitar, eu vi aqui que entrou mais um irmão chamado Marcos, é o Marcos Frangucci. A esposa dele também, a Isabel, eu gostaria de fazer uma oração por ela, porque ela está acamada, e o Marcos, inclusive, ele está passando por uma recuperação de uma cirurgia. Então eu vou orar por ele e pela companheira dele, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito e maravilhoso, em nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos neste momento o teu servo Marcos Frangucci e também a Isabel. Peço a Deus que o Senhor visite este lar, que o Senhor visite este casal e que o Senhor os cure, que o Senhor reestabeleça a saúde de ambos, para que eles tenham vigor, para que eles tenham condições de te louvar, de te bendizer e de testemunhar a teu favor, Pai. Que eles possam se alegrar em ti e dizer: Deus é conosco. Estivemos doentes, mas o Senhor nos resgatou, nos guardou e nos curou. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Oração pela família, pastor. Marco Aurélio, Ronald, Paula, Laura, Ágata, Walter e Dalva Lopes. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti neste momento as famílias aqui apresentadas pelo Teu filho Robson. Peço a Deus que o Senhor visite cada lar. Peço a Ti, Senhor, que repreenda toda e qualquer ação maligna nestas famílias e nestes lares. Que o Senhor faça resplandecer a Tua luz, que a Tua presença seja sentida, que a Tua presença transforme e abençoe estes lares. Que cada coração se volte para Ti, que cada coração Te queira cada vez mais, que o Senhor visite, guarde e abençoe cada uma destas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. E para finalizar, pastor, por trabalho, Tainá, Maicon e Nakiane. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti essas almas apresentadas pelo Robson, que pedem a Ti, Senhor, por um emprego, pedem a Ti por uma bênção na vida profissional. Sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que não conhece o impossível e nem o difícil. Por isso eu peço a Deus que o Senhor ordene em favor destas almas, que o Senhor mova as águas em favor destas almas, para que cada um receba de Ti o emprego, o negócio, a bênção que tanto pedem, que tanto necessitam. Te agradeço, Senhor, já porque creio na Tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, uma oração especial. Inclusive tem uma moça chamada Paula Cristina, está colocando: oração para minha irmã Marcela e cunhado William, que estão com Covid. Depois eu apresento também a oração especial que eu queria colocar aqui. Pastor. Amém. Tem inclusive mais um pedido também pelo Davi, que vai fazer o teste. O Davi está enfermo e vai fazer o teste, também teste de Covid. Então nós vamos orar Amém. Pela Marcela, pelo cunhado que estão com Covid e também pelo Davi, que tem essa suspeita de Covid. Amém. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, colocamos nas Tuas mãos neste momento a Marcela, o William e o Davi. 3 almas que o Senhor ama profundamente, 3 almas que o Senhor conhece profundamente. Por isso eu peço a Deus que o Senhor os visite neste momento, que o Senhor repreenda toda e qualquer enfermidade, que o Senhor reestabeleça a saúde deles, que o Senhor os coloque de pé, com vigor, com alegria, para que o Teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus, eu já Te agradeço, porque confio na Tua misericórdia e na Tua fidelidade. Amém.
Louvado Amém. seja Deus. E me parece que hoje temos um aniversariante, né, pastor? O irmão Hoje, Evandro. O irmão Evandro, pelo que o Daniel me passou aqui, o irmão Evandro está fazendo aniversário hoje. que maravilha. Eu não tinha essa informação. Vamos orar por ele então. Amém, amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais um ano de vida que o Senhor concede ao teu servo Evandro. Peço a ti, Senhor, que neste dia o Senhor sonde o coração dele e que o Senhor dê a ele, ó Pai, uma bênção especial, que o Senhor conceda os desejos no coração do teu servo, segundo aquilo que o Senhor aprova. Peço a Deus que o Senhor derrame sobre ele sabedoria, que o Senhor dê a ele mais entendimento da tua palavra, que o Senhor o capacite, que o Senhor o torne um servo cada vez mais útil à tua obra e que o Senhor faça dele um cristão cada vez mais valoroso para a tua glória e teu louvor. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos para a palavra? Sim, Senhor. Vamos para a palavra, que é aquilo que, como nós falamos aqui anteriormente, é a coisa mais importante de todas. É o que nos traz esperança, é o que transforma o nosso caráter, é o que conforta o nosso coração. Então, você que nos assiste e tem uma Bíblia aí, você pode, por favor, abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 2. No verso, perdão, 2 Coríntios no capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Lá no Novo Testamento. Do verso 8 até o verso 10. Amém. 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 8 ao verso 10. E diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a nos livrar. Amém? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, que a partir de agora eu não fale por mim mesmo, mas que eu fale movido pelo Teu Espírito Santo que habita em mim, para que o Teu povo seja consolado e edificado, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, essas palavras foram ditas pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que ia de uma cidade a outra, pregando o evangelho, fundando e assistindo igrejas. O apóstolo Paulo nos coloca aqui uma situação de dificuldade que ele enfrentou. E ele enfrentou uma dificuldade tão grande, mas uma dificuldade tão grande, algo tão assustador, tão terrível, que ele tinha certeza que ele ia morrer. Ele tinha como certa já a sentença de morte. Paulo chegou a um ponto de imaginar que aquela situação que ele vivia era irreversível. Paulo chegou à situação de imaginar que aquela situação, aquele mal que ele enfrentava, não teria mais jeito. Dali ele não escaparia. E aí, o próprio Paulo nos faz uma revelação surpreendente acerca de uma lição que ele tirou dessa situação. Paulo diz: eu passei por uma dificuldade enorme. Eu achei que eu ia morrer. Eu cheguei a um ponto de me desesperar completamente e de ter certeza que a minha vida acabaria ali. Porém, isso aconteceu justamente para que eu aprendesse a confiar em Deus e nunca duvidar dele. Essa situação me foi permitida para que eu me apegasse a Deus,
para que eu lembrasse quem é o Deus que eu sirvo, para que eu não me esquecesse de que aquele Deus que eu proclamava era o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que não conhece dificuldade, que não conhece barreiras, que não conhece o impossível. E no momento em que Paulo se atenta para isso, Deus então manifesta o seu poder, manifesta a sua glória e livra Paulo daquela situação. E aí nós temos, no versículo 10, Paulo afirmando o seguinte: Deus nos livrou e Deus continuará a nos livrar. Então, irmãos, o que eu quero que você guarde no seu coração e que você tenha vívido na sua mente é que, por pior que seja a situação que você enfrenta, por mais terrível que seja o teu sofrimento, nós oramos aqui por algumas pessoas que estão enfermas. Talvez essas pessoas que estão enfermas sintam-se assim como Paulo. Olha, esse mal não tem jeito, não tem mais o que fazer. Talvez você esteja numa situação financeira tão grave que você não vê mais condição. Talvez o teu casamento esteja numa situação que você não vê mais possibilidade de dar certo. Talvez os seus filhos estejam seguindo por um caminho que você não acredita mais que seja possível reverter. Em toda e qualquer situação dessas que eu citei, o Senhor diz para ti: não se esqueça quem é o Deus a qual você serve. Não se esqueça que eu livrei e continuarei livrando. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que pode todas as coisas. Por mais que aos nossos olhos a situação pareça difícil, por mais que aos nossos olhos o fim parece eminente, por mais que aos nossos olhos a dificuldade pareça ser muita, para Deus nada disso interessa. Para Deus nada disso é barreira. Para Deus nada disso é empecilho. Deus, quando ele age e ponto final. Quando Deus estende a mão dele, ele estende e acabou. Onde havia trevas, passa a existir luz. Onde havia tristeza, passa a existir alegria. Onde havia choro, passa a existir riso. É assim que Deus faz. E Paulo aprendeu essa lição na prática. Paulo aprendeu essa lição não foi num curso, não foi numa base teórica. Não. Paulo, assim como eu e como você, enfrentou uma dificuldade, enfrentou uma situação de desespero. Paulo sentiu medo. Paulo achou que não tinha mais jeito. E aí Deus foi lá e mostrou para ele que ele estava errado. Você não deve se sentir dessa forma. Você não deve se sentir desesperado. Você não deve, de forma nenhuma, perder a esperança, achar que é o fim, achar que não tem mais jeito. Você deve continuar confiando em Deus, porque Deus vai recompensar a tua confiança. Você deve continuar confiando em Deus, porque Deus vai recompensar a tua fé. Toma posse dessa palavra e aprenda a confiar no teu Senhor, assim como Paulo aprendeu. Amém? Louvado seja Deus. Esse Deus é tremendo, como João colocou lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira, é inexplicável, é inexpressável, assim, não dá para a gente expressar o tamanho do amor. Deus não tem amor, ele é o próprio amor. E eu gostaria, pastor, de me prolongar um pouquinho, só se o senhor me permitir, só um pouquinho. Domingo eu tava me preparando. Bom, eu perguntei, o senhor me permite passar um pouquinho, rapidinho do tempo? Sim, claro, fica à vontade. Rapidinho. Domingo eu ia ministrar um louvor, e é um louvor que chama-se Caminho no Deserto. E no final ele fica, este é quem tu és. E eu comecei a me perguntar quem é Deus, quem é Jesus, tentando expressar, achar uma explicação. Eu achei várias explicações e mesmo assim não tem como, mas eu gostaria de ler o que eu escrevi aqui, se o senhor me permite? Fica à vontade. Vamos lá. Jesus é a expressão de um amor que não pode ser descrita, mas ele nos permite experimentar esse amor.
Jesus é nada mais, nada menos do que a expressão exata da forma maravilhosa do Deus que não podemos ver. Jesus é o Filho que nem eu e nem você conseguiríamos ser. Jesus é o pão da vida que foi assado no forno da misericórdia de Deus. Jesus é a raiz inabalável de toda a vida despedaçada. Jesus é a porta de entrada para o paraíso do céu, no mundo que é fechado por causa do pecado. Louvado seja Deus. Jesus é o pastor que dá alimento para a alma e descanso para o corpo. Jesus é o sacrifício cheiroso que tirou o mau cheiro do meu pecado. Então, são poucas palavras, mas realmente não tem como expressar esse amor. É verdade, Robson. Deus é algo tão tremendo, Deus é algo tão maravilhoso que nós não somos capazes de entender, nós não somos capazes de conhecer, né? Deus, ele tem uma forma tão diferente de agir, de lidar, que nós temos dificuldades de entender. Nós não conseguimos entender como é que Deus pode perdoar um bandido, um estuprador. Nós não conseguimos entender. Mas nós não conseguimos entender porque nós não conseguimos entender o amor de Deus. Nós não conseguimos entender a essência de Deus, né? Mas seguimos em frente, seguimos adiante, buscando cada vez mais comunhão com o Senhor, buscando cada vez mais entendimento sobre Deus, para que a palavra se cumpra nas nossas vidas. A palavra diz que nós devemos conhecer a altura, a profundidade, a dimensão do amor de Deus, né? Então, que nós tenhamos condições de dar cada vez mais espaço para o Espírito Santo agir na nossa vida e nos conduzir a esse amor, a esse entendimento, para quem sabe um dia a gente conseguir refletir o caráter de Jesus. Amém. E é graças a esse amor e para tentar retribuir um pouquinho desse amor que a gente está aqui toda terça-feira. Exato, isso aí. Se fosse pelas nossas forças, a gente não estaria. Se fosse pelas nossas condições, a gente não estaria. Mas esse amor é quem nos motiva toda terça-feira. Na verdade, não fica só na terça. Durante a semana tem a oração pelos nomes aqui. Tem o estudo da palavra. A gente estuda para poder conversar aqui com vocês. Então, que Deus abençoe a vida de cada um aqui. A tua vida, pastor. E os encerramentos e oração final está nas suas mãos. Amém. Eu agradeço a todos que nos acompanharam. Mais uma vez, peço a vocês que compartilhem. Eu tenho certeza que se você parar para pensar, você conhece muita gente que precisa ouvir essa palavra. Eu tenho certeza que você conhece muita gente que está tomada de pavor, de desesperança, de desânimo, de tristeza, de preocupação. Então, faça a sua parte. Envie essa palavra para essas pessoas, compartilhe essa live, assim como eu peço também para que você compartilhe os nossos posts lá na nossa página, lá no nosso perfil do Instagram, né? Vocês não têm noção do alcance que isso tem, vocês não têm noção de quanta gente me procura desesperado, querendo simplesmente... Hoje uma moça me chamou, uma moça que foi despejada. Ela me chamou hoje, ela é da cidade de Jacareí, se eu não me engano. Ela falou assim, pastor, eu não estou te pedindo dinheiro, eu não estou te pedindo nada. A única coisa que eu te peço é para orar por mim. O senhor pode orar por mim? E essa moça chegou até mim pela internet. Porque lá na nossa página tem o nosso telefone de WhatsApp. Então eu não sei quem fez um compartilhamento que chegou até essa moça e nesse momento de desespero dela, ela queria simplesmente receber uma oração. E eu pude, para a glória do Senhor, eu pude orar por ela. E eu agradeci a Deus, falei, Senhor, obrigado por me usar, por usar a minha vida para poder levar conforto para essa pessoa. Nem sei como é que ela está, não sei onde é que ela está vivendo, não sei como é que está a situação dela e das crianças, mas eu orei por ela. Então isso aconteceu graças à internet, graças ao alcance
que a internet tem. Então use a sua internet, use um pouquinho do seu tempo para compartilhar os nossos posts, para espalhar a palavra de Deus, porque é isso que vai transformar o mundo. O que vai transformar o mundo é o amor de Jesus. Você quer um mundo melhor? Então espalhe o amor de Jesus. Só assim é a única solução. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos orar e encerrar mais essa live. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos na tua santa presença, de falarmos do teu nome, de falarmos da tua palavra, de colocarmos diante de ti os nossos pedidos, as nossas súplicas. Muito obrigado. Eu peço a Deus que o Senhor encha o coração de cada um aqui que nos assiste, que o Senhor derrame sobre cada um mais sabedoria, mais entendimento, que o Senhor capacite e que o Senhor utilize cada um desses que nos acompanham como ministro do teu evangelho, como alguém capaz de refletir a tua luz. Peço que o Senhor abençoe cada lar aqui representado, que o Senhor visite cada família aqui representada e que o Senhor coloque sobre nós a tua graça, o teu amor e a tua proteção. Peço a Deus que toda palavra lançada aqui seja como uma semente caindo num solo fértil e que dê fruto. Peço a Deus que toda palavra dita aqui alcance aquelas pessoas que nós não conhecemos, que nós não temos condições de alcançar, mas que o Senhor conhece e que o Senhor quer alcançar. Para a tua glória e teu louvor. Peço que o Senhor abençoe a minha vida, que o Senhor abençoe a vida do Robson e da Adriana, que o Senhor abençoe a vida do Daniel e da Georgia, que trabalham conosco nos bastidores desta live, que o Senhor abençoe grandemente a vida de todos aqueles que nos assistem e nos apoiam, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Meu pastor, um grande beijo, fica na paz. Beijo para você. Terça-feira que Deus, se Deus permitir, estaremos aqui novamente. Beijo a todos que nos assistem. Fiquem com a paz do Senhor Jesus. Até a próxima, se assim Deus permitir. Amém. Tchau, tchau.